Que bom estarmos juntos mais uma vez, abrindo a palavra de Deus, louvando o nome de nosso Senhor Jesus, esse encontro gostoso que acontece aqui na casa de Deus e na sua casa também. A gente gosta muito desse lugar, esse lugar é a casa de Deus e a nossa casa, a extensão da nossa casa. As pessoas me perguntam, quando que vai voltar, pastor? Quando é que nós vamos poder nos reunir de novo na igreja? Olha, o culto dominical ainda vai demorar um pouco, mas segundo as informações que a gente tem, a partir do dia 21 de junho, nós poderemos abrir a igreja para algumas reuniões menores. Nós vamos ver quais seriam essas reuniões. Mas o culto dominical, como nós estamos acostumados, ainda vai demorar um pouco. Enquanto ele não acontece, esteja com a gente sempre, se possível, no horário que a gente vai com a nossa programação pela primeira vez, mas se você não pode assistir naquele horário das 19 horas, fica disponível aí para um horário mais tarde ou para segunda-feira, o dia que você puder. Então, eu quero louvar ao Senhor com um texto da Palavra de Deus, que é o último versículo do livro de Judas, Judas o apóstolo, o versículo 24 e o 25, que fala exatamente de como Deus é poderoso para nos guardar, para nos proteger. Eu oro muito a Deus por você, para que Deus guarde você, não só de uma contaminação de um vírus, mas guarde você na fé que você já tem, na fé que Deus te deu, que você não se afaste, que você não se envergonhe do nome de Jesus, que você não deixe essa fé bendita que um dia você abraçou. E a palavra de Deus tem uma promessa, e diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Vamos então louvar o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Hoje estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. E eu espero que nesse momento a gente consiga louvar de coração a Deus. Espero que vocês não reparem o jeito que nós estamos vestidos, o jeito que a gente cante, mas a gente vai fazer o nosso melhor aqui hoje para louvar e glorificar o nome do Senhor. E você aí na sua casa, onde você estiver assistindo, que você possa louvar de coração, para que Deus escute. E realmente o que Deus diz na Bíblia é que Ele sonda os corações. E nesse momento, então, a gente vai louvar o Senhor. E eu espero que Deus receba os nossos pedidos, mesmo que sendo em louvor. Amém? Ungido
rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Seu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Se você está com a sua Bíblia aí, se você está com o seu celular, o que você tiver para acompanhar, se não, você pode prestar atenção aqui, que eu vou estar lendo. A palavra que Deus tem para nós hoje está lá no Salmo 73 e praticamente apenas 3 versículos do Salmo 73. Diz o seguinte: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós mais uma vez, e aqui, ó Deus, está a Tua palavra. E cremos que o Teu Espírito está aqui conosco, nesse lugar, e onde essa mensagem chegar, ó Deus. Então eu oro em nome de Jesus, para que o Espírito da palavra tenha total liberdade para usar a palavra do Espírito e alcançar aqueles a quem o Senhor deseja. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos direto ao ponto. Para onde você tem olhado nesse momento único da história? Em que direção você tem olhado? De onde ou de quem você tem tirado forças e esperança nesse momento único da história da humanidade? O texto de hoje está lá no Salmo 73, os 3 versículos são do Salmo 73, e o salmista é um homem chamado Asaf. E ele fala de um momento da história onde para ele as coisas estavam difíceis. Asaf estava olhando em várias direções, e naquele momento ele se questiona: vale a pena fazer as coisas direito? Vale a pena seguir o caminho correto? Vale a pena obedecer? Vale a pena me submeter? A obediência vale a pena? A moral, os bons costumes, valem a pena? Asaf, se estivesse vivendo no nosso tempo, talvez ele olhasse ao redor e pensasse: eu estou economizando os R$600 que eu recebi do governo, mas tem gente roubando
à vontade, gastando à vontade? Talvez Asaf estivesse vivendo aqui conosco, ele olharia e falaria: meu Deus, mas tem tanta gente aí lutando, se isolando, respeitando o isolamento social, estão adoecendo e morrendo, enquanto tem um monte de gente que pouco se importa com tudo que está acontecendo, estão aparentemente felizes. Talvez Asaf, se estivesse vivendo aqui conosco, eu falaria: é fácil falar para ficar em casa. Eu tenho conta para pagar, eu não posso ficar em casa. Esse pessoal está aí na televisão, nas mídias, falando fique em casa, mas se eu ficar em casa eu não vou ter como arcar com os meus compromissos e cuidar da minha família. Asaf olha ao seu redor e ele percebe, ele vê um mundo onde o errado é certo e onde o certo é errado. E Asaf talvez tenha feito uma pergunta que talvez eu e você já tenhamos feito nesse tempo de pandemia, desde março, de onde vem esse problema, fevereiro, março, onde nós fomos acometidos por essa pandemia. Talvez Asaf tenha perguntado e nós perguntemos hoje: parece que tudo está errado, mas parece que está errado comigo, parece que o problema está comigo, parece que ao meu redor as pessoas conseguem levar de boa, parece que as pessoas conseguem vencer, mas parece que o problema está comigo, parece que para os outros eles conseguem levar, parece que tudo é leve, mas para mim tudo está tão difícil, tudo está tão complicado, parece que a minha vida é mais complicada. Talvez Asaf olhou para o céu e falou: Deus, o problema é comigo? Talvez você está olhando para o céu falando: Deus, o problema é comigo? Talvez nós estejamos, talvez você que está ouvindo essa mensagem, talvez você possa estar olhando na direção errada. Asaf, por um momento, ele olhou na direção errada, ele focou na direção errada, ele olhou para as pessoas erradas. E talvez nós estejamos olhando na direção errada. 3 lições eu tiro desse texto que Asaf escreve aqui no Salmo 73. Primeira coisa, está lá no versículo 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Não é prudente olhar e confiar apenas naquilo que pode ser abalado. Não é prudente olhar e confiar naquilo que é abalável. E se você não sabe, eu preciso te lembrar, eu preciso te falar, o seu emocional, a sua saúde, isso é abalável, mas Deus não é abalável. Não se apoie naquilo que cambaleia. O ser humano cambaleia, as finanças cambaleiam, os governos cambaleiam, tudo desse mundo cambaleia. Agora está de pé, mas amanhã pode ser que esteja no chão. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. A nossa estrutura humana é vacilante, a sua estrutura é vacilante, a minha estrutura é vacilante. Um vírus mudou a rotina de um planeta. Um vírus mudou totalmente a rotina do planeta Terra. Milhares e milhares de mortos, milhares e milhares de hospitalizados. Alguns números aí que eu pesquisei durante a semana, talvez esses números já não estejam mais atualizados, né? Mais de 6.500.000 infectados, quase 500 mil de mortos, fora as informações que não chegam até nós. Aumento da violência doméstica. Por quê? Porque pessoas apoiando naquilo que é vacilante. Aumento da ansiedade. Quantas pessoas estão ansiosas, doentes de ansiedade por conta dessa pandemia? Aumento do consumo de bebidas alcoólicas, aumento do consumo de pornografia. Essa semana eu vi uma reportagem, atletas de alto rendimento, medalhistas olímpicos, pessoas que têm a atenção, o respeito, a consideração, o reconhecimento do planeta, estão doentes dentro das suas casas porque as suas rotinas
a sua rotina foi alterada. Seres humanos se apoiando naquilo que é abalável. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz o seguinte: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Asaf, o salmista, ele fala: Deus é a força do meu coração. Ele olha para si e percebe: o meu corpo e as minhas emoções podem fraquejar, podem oscilar, mas Deus deve ser a estrutura da minha alma. Não o que eu penso, não o que eu acho, não o que eu sinto, mas Deus deve ser a minha rocha, o meu sustento, onde a minha vida está estabelecida. Eu te pergunto, a sua vida está estabelecida sobre o Senhor, que é inabalável, a rocha inabalável, o Senhor Jesus Cristo? Salmo 18:2 diz o seguinte: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Outro salmo, Salmo 61, versículo 2: desde os confins da terra eu clamo a Ti com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, é uma rocha inabalável e você deve estar com a sua vida estabelecida sobre Ele, sobre ela, a rocha eterna, o Senhor Jesus. Deixemos de confiar naquilo que sentimos, deixemos de confiar naquilo que achamos e confiemos na palavra, no nosso Deus que nunca foi descreditado. Pessoas, nós temos a tendência de colocar nossa esperança em pessoas, de colocar nossa esperança em sucessos aparentes. Temos a tendência de estabelecer como fundamento para a nossa vida a coisas ou situações que chamam a nossa atenção, oportunidades, ostentação, beleza, sedução. São todos alicerces, ruídos, que nós não devemos focar neles. Asaf, por um momento, se você ler o Salmo 73, você vai ver que ele olhou para os ímpios, olhou para aqueles que não temiam a Deus e ficou confuso, mas em determinado momento ele olha para o Senhor e a sobriedade volta a ele. Segundo ponto que eu tiro desse texto, versículo 27 fala: os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis. Uma pergunta para você: que esperança existe para quem abandona o Senhor? Que tal parar um pouco e pensar de forma lógica, de forma inteligente, em quem ou em que você realmente pode confiar? Em quem ou em que você pode depender, confiar daqui a 5 anos? Vamos melhorar a pergunta: em quem ou em que você pode confiar daqui a 50 anos? Daqui a 100 anos? Nos recursos financeiros, nos governos, no câmbio, nos investimentos? Tudo passou, nada vale mais nada. Na sua saúde, onde você estará daqui 50 anos, daqui 20? Asaf tenta entender tudo ao seu redor. Salmo 73, versículo 16 em diante: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair em ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Que esperança existe para quem abandona o Senhor? Saul, diante dos desafios, o grande rei Saul, diante dos desafios, abandonou o Senhor, perdeu o seu reinado e perdeu a sua vida de forma lamentável. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Olhou na direção errada, não olhou para o Senhor. A geração que murmurou no deserto não olhou para o Senhor que os tirou do deserto e morreram naquele lugar difícil. Você está longe de Deus, eu te pergunto. Por que você está longe de Deus? Por sentimentos de culpa? Por crises?
por pessoas que falharam com você, por pecados, por mágoas, volte-se para Deus, para que Ele possa te curar e te salvar. Asaf entendeu que esperança existe para quem está longe do Senhor. Nenhuma. Asaf entrou no santuário na presença de Deus. Entre hoje na presença de Deus. Aí onde você está, clame a Deus, fale com Deus. Entrar na presença de Deus não depende de um templo, não depende de paredes, não depende de uma estrutura religiosa, depende de você se colocar diante do Rei dos Reis, do Senhor Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. E você ouvirá a voz do Senhor Deus. João capítulo 10, versículo 27 em diante diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão, meu Pai que as deu para mim é maior que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai, eu e o Pai somos um. Dê ouvidos ao bom pastor, entre na presença de Deus e Ele falará com você. Se você tem feito do seu alicerce outras coisas, outras pessoas, coloque o Senhor como alicerce da sua vida. Dê ouvidos ao bom pastor, dê ouvidos a Jesus Cristo. Ele quer falar com você, mas é necessário você parar de olhar em tantas direções e ouvir tantas vozes e buscar ouvir a voz dele, e ele falará com você com certeza. E por último, versículo 28 fala o seguinte: para mim, bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Asaf, quando entra na presença de Deus, quando ele começa a buscar a Deus, quando ele tira os olhos de todas aquelas pessoas, de todas aquelas situações confusas, quando ele busca a Deus, ele começa a perceber, ele começa a entender que Deus é o refúgio, que Deus é um socorro bem presente na hora da tribulação. A palavra refúgio significa um meio de escapar. Asaf descobriu que Deus era o único meio de escapar. Eu quero dizer o seguinte para você: essa mensagem é uma oportunidade para você. É uma oportunidade para escapar dos seus medos. É uma oportunidade para escapar dos seus temores. É uma oportunidade para se esconder no único refúgio que é extremamente eficaz e perfeito. Onde você tem se refugiado? Muitos nesse tempo se refugiam no pecado. Muitos nesse tempo se refugiam num vício, se refugiam na depressão, se refugiam dentro do seu quarto. Muitas pessoas desistem, muitas pessoas abandonam, colocam a vida no chão, o seu ministério no chão, colocam o seu trabalho, o seu casamento, as suas esperanças. Desiste, se refugia numa caverna, se esconde. Mas eu quero falar para você, Jesus é o nosso refúgio. Asaf descobriu que o Deus Todo-Poderoso é o refúgio. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o nosso refúgio. Não só nesse momento de pandemia, mas hoje e para toda a eternidade, Jesus é o refúgio. Jesus é o refúgio para você que foge de uma consciência que te acusa. Algo te acusa? Jesus é o refúgio. Você pode esconder da sua mãe, do seu patrão, você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do seu contador, você pode esconder do governo, mas da sua consciência você não escapa, ela te acompanha. E a palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Ele é refúgio para a consciência pesada, para aquele que se sente culpado. Jesus é refúgio para aquele que teme as forças de Satanás. Satanás rouba, mata e destrói, mas Jesus Cristo é o refúgio. Satanás engana, intimida as pessoas, mas Jesus o derrotou na cruz. Jesus triunfou sobre Satanás na cruz do Calvário.
Quantas pessoas estão presas por medo dos guias, das entidades demoníacas, de coisas que foram ditas numa sessão ocultista, num centro. Mas Jesus é refúgio para você que está com medo de Satanás e daquilo que ele pode realizar. Satanás não pode botar a mão em quem pertence ao Senhor Jesus. Jesus o protege. E se Satanás colocar a mão em alguém, é porque o Senhor Jesus permitiu, com um propósito de te mostrar ainda mais a glória do Deus Todo-Poderoso. Lembra de Jó? Jó foi tocado, sim, no meio de toda aquela confusão, mas Jó sabia que Deus era o seu refúgio. E ao final de tudo aquilo, ele prevaleceu com o Senhor. Jesus é o refúgio diante do juízo que se aproxima. O pecado, bem como os pecadores, precisam acertar as suas contas com Deus. Todo erro traz consequências, toda dívida precisa ser paga. E a dívida com um Deus perfeito e todo-poderoso é altíssima. Mas Jesus pagou essa dívida e Ele é refúgio para aquele que precisa se acertar com Deus. O juízo de Deus se aproxima. Os noticiários mostram que as dores de parto estão cada vez mais intensas. Logo, Deus vai acertar contas com a humanidade. Ou melhor, a humanidade precisa acertar contas com Deus. Mas Jesus é advogado daquele que se refugia nele. Versículo 28, mas para mim bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade de pararmos de olhar em várias direções, de ouvirmos a voz de Deus e nos refugiarmos nele. Nunca confie nos seus sentimentos. Não fique se comparando com os outros. Olhe para Deus. Volte-se para Ele enquanto há tempo. Faça dele o seu refúgio hoje e sempre. Essa pandemia tem sido uma oportunidade para cavarmos o verdadeiro alicerce que não vacila. Eu não sei o que você está pensando ou sentindo agora. Talvez você já caminha com o Senhor Jesus e você está vacilante. É porque você não está prestando atenção no que Ele tem para você. Você está olhando em várias direções. Foque nele. Talvez você abandonou o Senhor. Volte para Ele. Há tempo para você. Há misericórdia para você. Há tempo para você ouvir a voz do seu bom pastor e fazer dele o seu refúgio. Não adianta você se refugiar em outras coisas e lugares. Não tem futuro nisso. Se refugie no Senhor. E você que tem feito do Senhor o seu refúgio, que você possa proclamar todos os feitos do Senhor para que muitos venham se refugiar nele conosco, que possamos estar juntos hoje e para todo sempre com Ele. Eu quero orar por você, para que enquanto você escutava essa mensagem, eu creio que o Espírito Santo falou com você e que você possa aplicar isso na sua vida, que você possa, a partir de hoje, sentir-se estabelecido sobre a rocha eterna, o Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te entrego, Pai, essa simples reflexão, Senhor, ó Deus, essa meditação na Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, mas eu também, ó Deus, entrego àqueles que me ouvem a palavra do Senhor. Porque, ó Deus, o Senhor é quem mandou que dissesse a cada um que ouve essa mensagem, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, está falando com cada um, que o Senhor quer fazer, ó Deus, com que cada um ouça a Tua voz, cada um preste atenção naquilo que o Senhor está dizendo nesse tempo, para que cada um, ó Deus, possa estar alicerçado não nas suas emoções, não nos seus sentimentos, não, Senhor, na sua condição financeira, não nas oportunidades desse mundo, mas que o Senhor está oferecendo oportunidade a cada um para estar amparado em Ti. Obrigado, Deus querido, que em nome de Jesus Cristo, Deus, nesse momento, Pai, cada um, ó Deus, possa estar, ó Deus, descansando
na rocha eterna, na pedra principal, que muitos rejeitaram, mas que hoje nós recebemos pela fé em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18, assim disse a palavra do Senhor: Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Oramos, Senhor Jesus, pela nossa igreja, Senhor Jesus, por cada membro, por cada visitante, por cada vida que está envolvida, Senhor Jesus, na Tua casa. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha sustentar, fortalecer, dar ânimo, força, Senhor Jesus, dando, Senhor Jesus, a Tua palavra renovadora. Também oramos, Senhor Jesus, pelos nossos familiares, que o Senhor venha trazer a alegria, a paz, Senhor do Senhor. Oramos também pela questão, Senhor, deste vírus, Senhor Jesus, que o Senhor venha cessar, que o Senhor venha parar com essa epidemia que está acontecendo, Senhor Jesus. Oramos também por aqueles, Pai, que estão desempregados, que o Senhor Jesus venha abrir, Senhor, as portas para cada pai de família, que possa ter o sustento do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, até aqui o Senhor tem nos sustentado, como diz a Tua palavra, e em Ti, Senhor Jesus, queremos Te agradecer, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Há um
Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos encerrando esse nosso tempo aqui, nesse nosso culto pela internet, através do Facebook, YouTube. E eu gostaria de encerrar o culto de hoje lendo o Salmo 62, alguns versos do Salmo 62, que tem tudo a ver com aquilo que o pastor Ronaldo trouxe como palavra para o nosso coração, que diz assim, Salmo 62, versículo 1: A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Versículo 5: Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha segurança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele, pois ele é o nosso refúgio. Estamos começando mais uma semana e eu queria que você começasse essa semana com esse texto no seu coração, ao qual você possa depender do nosso Deus, você possa confiar nesse Deus que é uma rocha segura, e como diz o salmista aqui, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. E eu gostaria de orar com você agora, baseado nisso, para que Deus esteja abençoando e tudo isso que nós ouvimos, tudo isso que foi feito aqui hoje, venha estar num lugar bem precioso no seu coração, para que durante essa semana possa dar grandes frutos, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, que tudo que fizemos aqui, os louvores, as orações, as instruções, a pregação da Tua palavra, Senhor, que tudo isso, ó Deus, venha estar no nosso coração, num lugar especial, Senhor. Como disse o salmista, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, Senhor. Por isso, Deus, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Eu também oro, Deus, por cada família, ó Deus, representada por aquele que ouve, por aquele que assiste, por aquele que está prestando atenção nesse momento e assistirá depois também, Senhor. Que o Senhor derrame bênçãos e mais bênçãos, que o Senhor derrame segurança no Senhor, que o Senhor derrame da Tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Mais uma semana estamos iniciando, Senhor, e precisamos, ó Deus, que o Senhor seja a nossa torre forte. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido irmão. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a sua vida e tudo aquilo que você fizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém, Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. A igreja somos nós. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. A igreja somos nós.